Tá dando para enxergar os slides aí, pessoal? Já estamos Sim. visualizando, só não está no modo de apresentação ainda, Marco. Isso é estranho, devia estar. Vamos lá. E agora? Nada ainda? Um pouquinho. Tá em tela cheia para mim aqui. Tá em tela cheia para você? Tá. É que eu tô usando o slide do Word, né? Não do Google. Achei que só tinha usado o outro que tem a adaptação certinha pro... Ó, deixa eu te falar, lá embaixo, dá um escape na sua tela, lá embaixo, você estava com o cursor quase aí, ó, isso, aí. Então, é aqui mesmo que devia entrar. Eu cliquei aqui, ele foi pra tela cheia, mas pelo jeito não... Deixa eu ver uma coisa. Eu vou cancelar Você essa está aqui. compartilhando como... Eu tô compartilhando janela. Eu acho que se eu agora... conseguir dar o Alt Tab... dá. Eu vou fazer assim, então. Eu vou apresentar uma janela. Aqui, ó. É que quando eu entro em tela cheia, ele muda o modo. Agora deve estar indo, certo? Sim, perfeito. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde, May, boa tarde, Rafael. O nosso grupo somos eu, Marco e o Ian. A gente vai falar sobre o paraclimbing, né? E o convidado de hoje é o Rafael Nishimura, como vocês já conheceram aí. E o Rafael, ele tem um distúrbio neurológico chamado distonia, que pode causar contrações musculares involuntárias graves, né, interferindo na vida cotidiana. Ele conheceu a escalada em 2017 e em 2012, né, pouco tempo depois, já conquistou o vice-campeonato mundial de paraclimbing, que foi a primeira medalha brasileira em campeonato mundial. E nesse mesmo ano, ele foi eleito atleta do ano pela revista Go Outside. Ele levou essa paixão para o lado profissional também, né? Ele é criador do projeto Paraclimbing Brasil, que busca a inclusão de pessoas com deficiência na escalada indoor e outdoor, né? Ele também é cofundador da Associação Brasileira de Escalada Esportiva. Em outubro de 2020, ele foi eleito ao Conselho Administrativo do COB. E em dezembro, agora de 2020, ele lançou um livro, né, que está aí no slide, Escalando, onde ele conta um pouco da vida dele, a investigação da doença dele, da distonia, e as experiências que ele teve no esporte, na escalada. Aí no próximo slide aqui a gente tem a foto dele no Campeonato Mundial de 2012. Né? Ali em cima nós temos a classificação, mostrando ele ali em segundo lugar, bem próximo do primeiro, 2 pontinhos só de diferença. Inclusive eu queria pedir pro Rafael, a hora que a gente der fala para ele aqui, comentar um pouquinho sobre esse score de habilidade, que é um sistema próprio de classificação da escalada, né? Onde ele tinha uma classificação muito mais alta que o resto dos competidores na competição deles. Se forem ver aqui, o ability ali, o dele é 3,64, dos outros é 1 e pouco, é uma diferença grande aí em questão da classificação esportiva. Mas já a gente passa para isso, né? Pode passar, Bernardo? Pode. Agora é o Ian, né? Então vamos lá, a gente vai começar, vou começar falando um pouquinho da história, bem por cima da escalada e depois do próprio paraclimbing. A escalada em si, desde que existe necessidade do ser humano passar por cima de alguma rocha, de alguma pedra, de alguma montanha, existe a escalada, tá? Existem registros históricos que vão datar de 1500, 1600, mas assim, ela surge na volta de 1800, 1850 como uma atividade recreacional e ao longo do século XIX vai se desenvolvendo como esporte, vai crescendo como prática, tá? Então, assim, a escalada em si é uma modalidade muito antiga. O que vai ser meio triste, o tempo que demora para começar a surgir os primeiros campeonatos, por exemplo, de paraclimbing. É difícil dizer quando começou a escalada adaptada, porque, assim, a partir do momento
qualquer pessoa com deficiência decidiu escalar, já é o surgimento da escalada adaptada, né? Não precisa se configurar como uma prática dentro de um campeonato. Em relação a campeonatos, o primeiro evento internacional que se tem conhecimento foi em 2003, que a Federação Francesa de Montanhismo e Escalada convidou alguns atletas com deficiência para o Mundial nessa cidade que é Chamonix, eu acho. Não participaram com medalha, eles tiveram participação mesmo, só para participar do campeonato, na modalidade Speed. A gente vai explicar depois, mais para frente, quais são as modalidades especificamente, tá? Em 2006, você tem a participação da escala adaptada no Extremity Games, que é como se fosse o X Games para pessoas com deficiência. Em 2011, a primeira competição de paraclimbing mesmo pela IFSC, que é a International Federation of Sport Climbing, né? A Federação Internacional, nas modalidades Lead e Speed. Recentemente, em 2019, a IFSC aprovou, né, um plano, agora já entra em vigor em 2020, para colocar o paraclimbing nas Paralimpíadas de 2028, Los Angeles, tá? Tem uma notinha de lembrar de falar ali embaixo, que é do Hugh Hare, que ele é uma personalidade bem interessante de se conhecer dentro do mundo do paraclimbing. Ele, com 17, sofre um acidente, ele se perde numa escalada numa região no inverno, demoram 3 dias para ele ser resgatado. Nesse período ele tem uma queimadura de gelo muito severa na perna, acaba tendo 2 amputações, né, amputando as 2 pernas. Na época ainda não existia a tecnologia de prótese específica para escalada. Passa um tempo, ele decide desenvolver as próprias próteses e começar a voltar a escalar com prótese que ele mesmo desenvolveu para a escalada, vários modelos diferentes. Ele tem algumas palestras no TED Talk, vale super a pena ver, tá? Mais de 60 artigos hoje na área. Foi para a área mesmo da engenharia biomédica. Atualmente, se não me engano, ele é professor no MIT, no Massachusetts Institute of Technology. Então, vale a pena quem quiser procurar e atrás de acompanhar ele também, tem uma história bem legal. As modalidades, aí são as modalidades mesmo competitivas de escalada, né? O paraclimb não é diferente, são as modalidades Speed, Old e Lead, tá? Speed é um trajeto pré-determinado numa parede, ele não muda, é um trajeto fixo, todas as competições vão ser a mesma parede, e a ideia é que ganhe um atleta que faz o trajeto mais rápido possível, o primeiro a chegar no topo, tá? Na categoria Boulder, são problemas mais curtos, são paredes menores, até acho que, se não me engano, 6, posso estar errado agora, mas poucos metros, 4 a 6 problemas por campeonato, vai ganhar quem conseguir resolver o maior número de problemas no menor tempo, no menor número de tentativas, tá? E Lead, que é mais parecido com a escalada mais tradicional, né, outdoor, que é uma parede mais longa, que já tem o uso da corda, tá? E daí o escalador vai com a corda, ele vai prendendo em alguns ganchos ao longo do caminho por segurança até o topo. Quem for mais longe nessa parede, ou quem terminar no menor tempo, acaba por vencer. Fora essas 3, existem modalidades não competitivas, tá? Que são, por exemplo, o top rope, quando a corda já está lá em cima, ela pode ser usada como auxílio. Você vai ter o free solo, que é a escalada sem corda, de paredes maiores mesmo. Tem a escalada no gelo, enfim, tá? E em relação à categoria, tá? A gente vai especificar melhor as categorias mais para frente. As categorias de competição, as categorias de deficiência para competição. Às vezes você não tem pessoas o suficiente em cada categoria para competir realmente cada um dentro da categoria. Então, existe uma possibilidade de você fazer as mesclas da categoria, tá? Então, as deficiências físicas podem ser mescladas se a gente não tem competidores o suficiente. A única categoria que não tem mescla aí é com a deficiência visual, tá? Então, B1, B2, B3 vão competir B1, B2, B3 mesmo, para garantir ainda um pouco a equidade da competição. A gente queria também falar um pouquinho, esse é um projeto bem legal, acho que o Saf quiser comentar um pouquinho, porque ele também conhece o projeto mais para frente, seria muito legal, que é a Juliette, tá? Não é exatamente nosso tema, mas a gente achou que seria de muita relevância. A Juliette, ela é uma cadeira que foi desenvolvida para montanhismo, para trilhas, para pessoas com dificuldade de locomoção que necessitam da cadeira de rodas. Ali na foto, você vai ter o Guilherme e a Juliana, se não me engano.
ela, depois de um câncer de mama, ela acaba desenvolvendo um problema, uma degeneração cerebelar, perdendo muito movimento e passa a usar cadeira de rodas. E eles sempre tiveram essa tradição de montanhismo, de trilha, e ele desenvolve com ela essa cadeira, que é a Juliette, tá? Que é para poder auxiliar essas pessoas a conhecer esses espaços, ter um contato legal com a natureza. Hoje eles estão com um projeto super legal que chama Montanha para Todos. Quem quiser seguir no Instagram, Montanha para Todos, bem legal, que eles estão com esse projeto de distribuir primeiramente para cada parque nacional, uma Juliette, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de estar acessando esses locais, tá? Eu vi que teve uma pergunta no chat agora, só não consigo ver o chat agora. Achei. A Márcia pergunta se tem um desse na área norte ou se é diferente. Você está se referindo ao esporte, Márcia? A escalada? Tem a parede na área norte, isso, tem a parede na área norte. Na caixa d'água e no AT5 tem uma parede com uma inclinação, que é embaixo da escada. São paredes de escalada, tá? Lá dá para fazer o top rope, que a corda já fica presa no topo da parede, por exemplo, e se sobe. E tem a caixa d'água menor, que tem um boulder, que você vai dando a volta nele, né? Vai resolvendo problemas que são mais baixos e não se usa a corda. Mas sim, a gente tem na Federal o projeto do CUMI. Aí a gente vai ter os tipos de deficiência que são elegíveis para competição na classificação da IFSC, tá? Então, força muscular diminuída, ataxia, deficiência de membro, diferença no comprimento das pernas, baixa estatura, hipertonia, amplitude de movimento passivo diminuída, atetose e deficiência visual. Na IFSC não tem elegibilidade às deficiências intelectuais, só deficiência física. Mas existem competições nacionais, por exemplo, nos Estados Unidos e na Europa, que pessoas com deficiência intelectual também podem competir, tá? Essas só são as regras de classificação da IFSC, que são as regras que estão sendo enviadas para elegibilidade para os Jogos Paralímpicos. Bom, quanto à classificação para poder competir, a gente pegou algumas informações dos documentos bases, né, para classificação esportiva, segundo a IFSC. Está em inglês esse aqui, não encontramos um documento em português, mas é uma coisinha simples. Para poder competir, você precisa de uma licença anual da IFSC, né? Todos os atletas que estiverem competindo precisam ter essa licença atualizada, e os primeiros, os que estiverem na primeira competição deles com a Federação Internacional, precisam desse formulário médico, que aí entra na avaliação e no levantamento de todas as especificidades de deficiência que a pessoa possa ter ali. Então, a partir do momento que você entrega esse documento, esse formulário médico para a IFSC e atualiza a sua licença segundo a sua possibilidade de competir, você consegue a sua licença de atleta. Segundo o documento, tem formas de protestar se a sua licença não for aceita ali, tem todos os trâmites para isso, para levantar a equipe e para gerar essa classificação, mas geralmente quando entrega quando atualiza esse formulário anual aí, essa licença, você pode competir. Isso é necessário para sempre que for fazer alguma competição segundo a IFSC. Essa Federação Internacional de Escalada Esportiva, eles têm um plano que já começou a ser colocado, né? Eles querem incluir a escalada adaptada, ou paraclimbing, nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028, né? Que vai ser junto com os Jogos Olímpicos, que vão ser os Jogos Paralímpicos, que também vão acontecer em Los Angeles. Então, eles pretendem introduzir essa escalada esportiva como uma modalidade de exibição já, agora esse ano, em 2021, se o corona parar de matar a gente. E em Tóquio, vai ser no Japão, as Olimpíadas dessa vez, e com isso eles esperam conseguir aumentar o quadro de medalhas e aumentar o número de competidores para popularizar a escalada nas Olimpíadas e aumentar o número de medalhas dadas já em Paris em 2024 e incluir
a escalada adaptada em 2028. Então é um plano bem longo, assim, eles estão correndo para se preparar em formalizar essa organização deles, da Federação Internacional, e para colocar a escalada adaptada já em 2028. Eu encontrei esse quadro também, segundo o IFISC, de todos os jogos que vão acontecer nessa caminhada até 2028. Então você vê que tem Copas Mundiais aí da IFISC em todos os anos e eles pretendem colocar nas Olimpíadas o mais rápido possível, né? Ali para o segundo plano até 2028. Então é um tempo relativamente grande até lá, mas muita coisa vai estar acontecendo enquanto isso. Então a escalada ela sempre está se expandindo e ganhando território, né, no mundo dos esportes olímpicos. Então vamos esperar para ver como vai ser essa escalada como esporte de demonstração nas Olimpíadas desse ano e vamos torcer para que dê tudo certo, né? Acho que agora dá para a gente passar para o Rafael, para ele bater um papo com a gente. Agradecemos muito a presença dele, inclusive. É um grande feito para a Educa aqui. A May ficou bem feliz, pelo jeito. Eu vou fechar a apresentação aqui e a gente passa para o chat. Tem alguma pergunta para ele, alguma observação? Eu queria retomar só essa parte das habilidades aqui, do Ability Score, porque eu achei muito interessante isso. Eu li a postagem inteira, inclusive, obrigado, eu roubei umas imagens do seu blog, Rafa, e queria que falasse um pouco de como que foi essa competição, porque eu achei incrível. Eu li a postagem, eu fiquei hypado aqui, muito bonito a beleza que o esporte tem fora do Brasil, né? Você até comentou que na França lá eles dão muito mais importância para os esportes em geral e tem uma cena muito maior da escalada do que tem aqui, né? Sim, sim, com certeza. Boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer o convite novamente aí para poder falar um pouco do esporte que eu amo tanto aí, né? Obrigado, Ian, pelo convite e tal. Então, falando do score é o seguinte, tá, Marco? Esse score foi utilizado só em 2011 e 2012. Pois aí a FSC pode utilizar. Como que ela fez esse score? Quem tinha nota mais alta, porque tinha deficiência física mais severa. Então você ia lá fazer exame médico, como vocês mostraram aí. Amplitude, força, movimento, envergadura. E naquela época, não tinha feito. Assim, só voltando um pouco no passado. Em 2012, desculpa, 2013 fiz uma cirurgia eu tenho implante cerebral que diminuiu muito meus horas voluntários. Então, eu tinha uma qualidade de vida bem melhor, melhorou bastante. Então, no Mundial eu tava sem esse implante ainda. Então, a minha deficiência era mais severa do que próprios cadeirantes. Tinha cadeirante naquela tinha cadeirante atleta lá, só que como os caras tinham força no braço, né? Então a nota dele ficava melhor que a minha. Então como que fazia? Cada garra que você pega varia um ponto. No meu caso, valia 3 pontos a mais, multiplicava, né? Multiplicava pela quantidade do meu score. Então por isso que você vê lá que, apesar de eu ter feito menos pontos que o indiano, que foi primeiro lugar, foi muito próximo dele na hora que multiplica meu score, aí ele jogou meu ponto lá pra cima. Então, assim, 2008 foi assim, 2012 foi assim. Depois de 2014 Mundial, a FCC aboliu esse score, vamos dizer assim. Então, o que eles fizeram? Eles tentaram fazer igual a natação, igual atletismo, tentar separar por categorias mais próximas os atletas de deficiência parecida, né? Só que como vocês viram lá, a própria categoria são poucas categorias para você separar, né? Então acaba caindo no grupo bem forte. O meu grupo não conseguiria chegar nem na metade do que você escalar, porque realmente você não conseguiu balancear, né? Essas categorias que tinham, né? Então depois de 2016 também para cá, eles continuam adotando essa postura, né? De não ter esse score, inclusive esse documento que vocês botaram aí, esse documento que vocês botaram de como conseguir a licença, é um documento novo, realmente, é o mais novo que tem, porque realmente o UFC quer tentar colocar no padrão das Paralimpíadas, então precisa mudar essas regras, até no passado era uma regra diferente, e agora precisam colocar essa regra nova para poder se adaptar, para tentar buscar uma vaga lá em Paris 2028. No Los Angeles 2028, desculpa. Vai ser em Los Angeles. Muito bom. Los Angeles 2028. Ô, Rafa, Oi.
atualmente no Brasil, quem é que está fazendo a classificação funcional dos para-atletas de escalada? Tá, então, desde o ano passado, a BE, todo o campeonato agora tem um médico, contratar um médico especializado o cara ele conhece tanto a escalada quanto a parte funcional, e ele, baseado nesse documento da FCC, classifica os atletas no exame médico antes das etapas. O ano passado teve uma etapa na Casa de Pedra, chamou todo mundo antes para fazer o exame funcional para poder competir. O Rafa, eu quero participar. Eu sou Vamos classificadora funcional do esqui. Eu sou escalar. nisso, viu, Rafa? E Vamos escalar. eu escalo um pouquinho, né? Estou bem Legal. enferrujada, assim, mas eu queria, se você, numa próxima oportunidade, eu gostaria de dar uma guiada aí e ver se a gente pode colaborar, porque a gente sabe que os critérios de agrupamento dos atletas, né, em qualquer modalidade, nessas categorias, ele é um ponto muito sério, né? Muito porque polêmico, né? Também busca a equiparação, né? Mas muitas vezes são cometidas algumas injustiças, aí a gente vê isso acontecer em várias modalidades, né? Sim. E é muito importante, eu acho que a presença do médico é sempre muito bacana, mas ter alguém que entende da parte também de biomecânica, da modalidade, da condição da pessoa com deficiência, né? Então isso também é muito importante para dar uma equilibrada aí, senão fica aquela avaliação pura e simplesmente clínica, né? Verdade. Às vezes não corresponde ao potencial, como você falou, às vezes é difícil de avaliar, né, o potencial. Bem difícil. Quando você pega amputado, cadeirante e visual, é mais fácil. Quando você pega generalizar as deficiências físicas no engloba essas categorias, é muito mais complicado realmente você mensurar qual a perda de potência que ele vai ter em relação a uma deficiência ou outra. Bem difícil você fazer essa classificação, realmente é um ponto bem... Chega a dar até briga lá fora, nos esportes, como você comentou, né? É muito polêmico mesmo. Que mais? Enquanto o pessoal vai se animando aí para as perguntas, eu tenho várias aqui, né, Rafa? Conta para mim, Rafael, como é que você começou na escalada? Então, na verdade, eu comecei a escalar em 2007, né? No final de 2007, o convite do amigo meu falou: Rafa, vamos lá, você conhecer a escalada, que é esporte, talvez vai ser mais fisioterapeuta do que, vamos dizer, de lazer para você, né? Eu fui lá, na primeira vez que eu fui, viciado, não consegui mais parar, escalar até hoje. Só quando tem alguma lesão a gente é obrigado a parar, mas eu por escalar dessa pandemia, eu tava escalando aí também, só que agora tem que ficar em casa, né? Não tem jeito. Então foi num ginásio de escalada que você começou? Foi no ginásio de escalada. E qual é esse ginásio? Na Casa de Pedra, lá em Perdizes, em São Paulo, na capital. Muito bom, muito bom. E assim, você tem tido experiências na rocha, com escalada esportiva e em outros ambientes que não os indoor? Sim, até antes da pandemia eu sempre estava indo pra rocha, adoro. Eu gosto mais de fazer as trajes, né? Escalada longa lá, boulder, eu sou muito ruim de boulder que é a escalada mais baixa, né? Eu sou muito fraco de boulder, eu gosto mais de tradicional mesmo, curtir a natureza, visual e tal. Ficar lá sofrendo na parede, tomando sol. Calango, né? Tem tudo a ver com o nome do seu livro. Já está convidado, então, Rafa, para vir conhecer. A gente tem aqui na Universidade Federal de São Carlos uma caixa d'água, né? E ela é um hexágono, em cada uma das faces ela tem várias vias, e depois tem os reservatórios de água também, que a gente fez uma simulação de boulder. Eu já vi as fotos aí. Então, por muitos anos, essa caixa d'água que o CUME, né, o Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo, implementou, por muitos anos, essa parede teve o título, assim, da mais alta parede de escalada, até que começaram os ginásios e tudo mais, aí a gente perdeu esse título. Mas você já está convidadíssimo, não sei como é que é a tua relação com o Arenito, né? Porque aqui em São Carlos a gente tem o Cuscuzeiro também, que já escalei lá é bem legal, gosto. Muito bonito mesmo. Uma volta
mais macia, né? Mais suave, não judia tanto quanto o granito, bem gostosinho também. Sim, bem gostoso. Dura a trilha pra chegar até lá, né? Já chega cansado já. Mas faz parte, faz parte. Mas é gostoso, lá é muito bonito. Eu já fui lá, é muito bonito, realmente. Eu preciso conhecer aí a parede de vocês, então, cara, eu não conheci. E tem outros picos também, tem a Caverninha, tem aqui na Invernada, tem vários pontes de escalada aqui na região. Assim, vou marcar, parando essa pandemia doida aí, temos que voltar pra rocha, né? O que mais, pessoal? Outras perguntas para o Rafa? E os projetos futuros, Rafa, como é que estão? Então, na verdade, agora eu fiz uma cirurgia em 2019 bem grande, né? Escoliose, né? Então eu tô em recuperação, porque eu tive. A minha escoliose era bem agressiva, então o meu lado esquerdo, aquele lado mais curto, tô com muita dor no quadril esquerdo aí. Então eu tô fazendo tratamento para eliminar essas dores. Aí é um pouco assim, lógico, a pandemia acaba atrapalhando um pouco, né? Você fica o dia inteiro em casa, assim, tá trabalhando, acaba não fazendo muita coisa. Então, eu quero voltar a zerar essa dor, poder voltar a ir para o ginásio, para a rocha, com calma. Eu gosto muito de fazer paredão, né? Então, eu tenho algumas paredes que estou devendo aí ainda. Que nem Dedo de Deus eu ainda não fiz, Espírito Santo também não conheço, então faz alguma das coisas que eu preciso conhecer ainda. Tá, são os pendências aí. Joia, Rafa, tem uma perguntinha do Pedro aqui para você no chat. Rafa, gostaria de saber de qual modalidade de escalada você é atleta. Acho que perdi essa informação. Valeu pela presença. Então, antigamente eu fazia, na verdade, assim, tinha a parte de competição e a parte de indoor, né? No indoor eu fazia tudo. Fazia tanto boulder quanto a guiada, né? O lead. Essa aqui pra competir, só competia só na guiada, né? Porque, uma coisa legal pra falar, a modalidade speed, ela só aconteceu só em 2011. Porque a própria você viu que não faz sentido você colocar dois deficientes pra competir no aparelho de velocidade, sendo que às vezes a eficiência era muito discrepante entre elas, então acabou não tendo mais speed. Então eu gosto muito mais de sala esportiva, vamos dizer assim, da competição é na sala esportiva mesmo. Joia. E, Rafa, você está na presidência da Associação Brasileira de Escalada, né? Isso mesmo. Você tem outras pessoas que compartilham esse movimento? A gente sabe que não é fácil, né? Organizar uma federação esportiva. Como é que você está encontrando apoio para isso? Como é que você tem divulgado a modalidade? Está conseguindo novos adeptos, né, a praticar a escalada? Fala um pouquinho, como é que você está multiplicando essas ações também? Tá bom, então, assim, a parte da BE, né, que é a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, até o esporte virar olímpico, a gente estava no voluntário, todo mundo era voluntário, trabalhava lá. Aí a partir que virou esporte olímpico, o COB, o Comitê Olímpico Brasileiro, reconheceu a nossa entidade, então desde 2018 a gente está recebendo um aporte financeiro do COB, né, das loterias, todo o esporte recebe. Então, a parte da BE, ela caminha mais fácil, porque agora a gente consegue pagar salário pra galera, consegue pagar a viagem para o campeonato, treinamento, então essa parte está um pouco mais, caminhando um pouco mais deslanchando. Agora o projeto para cá em Brasil, ele ficou um tempinho parado porque realmente eu não conseguia conciliar o meu trabalho com o trabalho da BE e o projeto. Então, ano passado eu falei com o Gustavo ele é um amputado de perna que mora em Curitiba, ele compete também nos campeonatos, ele está tocando o projeto, está ajudando a tocar o projeto. Então, ano passado foi legal por quê? Porque ano passado a gente teve 5 para-atletas nos nossos campeonatos brasileiros e eram 2 mulheres. Então, assim, realmente o campeonato deu uma bombada, vamos dizer assim. A gente ficou bem feliz com a quantidade de atletas. 5, assim, geralmente era 2, 3 no máximo, né? E por 5, assim, ser 2 mulheres foi uma coisa que ninguém esperava. Porque eu gosto de comentar, às vezes a pessoa só vai lá, treina, né? Então precisa ter, mas não acaba nem todo mundo gosta de participar de campeonato. Então, assim, uma coisa que até para pilhar o pessoal para poder comentar o esporte, a categoria, que sabe, e treinar os representantes mundial, né? Esse ano tem mundial também lá na Rússia, que a gente não sabe se vai realmente ter. Vamos ver como vai ser os nossos anos aí, se surgem mais
para atletas de escalada esportiva. Então, me diz, a paraescalada, ela é um ramo dentro da Associação Brasileira de Escalada Esportiva? Ela é, mas assim, não de forma oficial, porque como o esporte ainda não é olímpico, então todo o nosso dia, vamos dizer, a nossa verba que recebe do COB, ele tem que direcionar para quem não tem deficiência física, mas a gente tem o nosso caixa privado e tem o nosso caixa da nossos patrocínios. Então a gente tenta fomentar bem, assim, na medida do possível, fomentar um pouco a categoria do paraclimb, também junto com a Associação Brasileira de Escalada Esportiva. Só que não tem um aporte muito grande financeiro ainda, então estamos tentando, quem sabe no futuro, negociar algum outro patrocínio, ou quando o esporte virar para o Olímpico também, a gente vai ter uma verba só para poder dedicar a categoria do para-escalada no Brasil também, né? Então, por mais que a gente receba, que é complicado a gente explicar, né? Toda essa verba de governo federal, você tem uma burocracia muito grande, pressão de contas depois, tudo que você gasta, e logo você gastou errado, você tem que repor aquele dinheiro, é muito complicado. Assim, por mais que a gente às vezes não entenda a burocracia que é, né? Parece que a gente tá com uma vontade, mas eu sou presidente, sou para escalar, e que vocês colocar dinheiro na categoria, eu não posso colocar dinheiro. Então, o pessoal às vezes não entende isso, né? É meio complicado, mas aos poucos a gente vai desmistificando na sua atividade administrativa para entender como funciona essa parte também, que é bem legal. Essa parte de gestão do esporte é muito complexa. No campo de formação dos educadores físicos, a gente estuda pouco isso também, a gente não tem muita paciência, né, para lidar com esses trâmites burocráticos. Mas a minha pergunta foi no sentido de, se vocês estão tendo a ajuda do COB, né, seria legal começar a ter um apoio também do Comitê Paralímpico Brasileiro, né? Enfim. Tem mais uma perguntinha aqui da Kathleen, ela gostaria de saber qual a dica para quem gostaria de começar a escalar. Acho que assim, talvez a parte mais segura seria no ginásio, né? Ou na faculdade, na parede da faculdade, que é o ambiente mais controlado, tem os instrutores que devem dar aula para ensinar. Depois, se você tiver gosto, vai para a rocha, né? E realmente todo mundo que escalar aí na resina quer ir para a rocha depois, né? Porque é totalmente diferente. Até que vocês já estão escalar ao ar livre, já na caixa d'água, já é bem diferente, já. Acho que se você fosse. Se eu começasse, eu gostaria para um ginásio para saber até se você tem uma medo de altura, mas o pessoal às vezes não sabe se medo de altura e trava, né? Então isso é só para você conhecer, ver a cadeirinha, ver a sapatilha, para você acostumar com os equipamentos também, acho importante. A parte de segurança tem que estar bem afinada, né? Só a título de curiosidade, viu, Rafa? Aqui a gente tem uma disciplina na graduação que chama Esportes na Natureza, né? E aí a gente aborda bem essa parte mais pedagógica mesmo, de como iniciar, como começar na modalidade, né? Sentir os pontos de apoio da cadeirinha, e descobrindo devagarinho o centro de equilíbrio, como é que isso faz quando a gente está na parede, né? Bem bacana essa didática. Sim, com certeza. Acho que todo mundo deveria tentar escalar pelo menos uma vez, ou até assistir, né? Quando pega a trilha dos cruzeiros, ver o visual que tem lá em cima, dá pra fazer aquela trilha por trás dele, pegar um pico lá na pedra lá em cima. Acho que é um visual bem bacana, bem bonito. Joia. Bernard, Ian, Marco, o grupo gostaria de fazer mais alguma pergunta, fazer alguma consideração? Eu gostaria de fazer mais uma pergunta agora, dentro da parte administrativa ainda, que é quais são os planos da ABE para o futuro agora, né? Porque, assim, agora tem o financiamento, tem o COB entrando com algum dinheiro, né? Eu vi que, por exemplo, já tem a seleção brasileira feminina, masculina, né? Agora para Tóquio. Tá tendo já, acho que tem parceria com a fábrica, né, em São Paulo, de escalada, que eu vi o pessoal escalando lá. Quais são os planos para a ABE agora? Para onde vai? E agora? Tá bom, então assim, realmente foi uma pena a gente não conseguir ter classificado nenhum atleta para as Olimpíadas. Eram 20 vagas pro mundo inteiro, né? Eram pouquíssimas vagas. E a gente concorreu com a América toda. Então, se você querer competir com Canadá, tudo isso é impossível. Então, assim, nosso futuro é investir na base. Então, esse ano a gente começou a fazer
o projeto dos técnicos, né? Então a gente fez uma licitação aberta ao público, onde os técnicos poderiam colocar o projeto para a gente poder analisar e poder treinar a molecadinha na base. Então a gente está focando mais na base. Lógico, não pode esquecer dos nossos alunos também e tentar, assim, fortalecer, pegar lá, desde fazer parceria com as escolas. Nós estamos montando nosso CT vai ser lá em Curitiba. E aí a própria prefeitura de Curitiba já nos avisou que a gente vai ter que focar na criançada da escola pública, vai ser bacana, né? E, geralmente a gente sabe que muitos esportes acabam tendo mais atletas que desenvolvem potencial, pessoal que depende do esporte, vamos dizer assim, né? O cara só tem aquela chance de poder escalar, jogar bola, futebol, acaba tendo um esforço maior para poder representar nossos esportes. A gente está muito confiante aí no nosso CT em Curitiba e com o pessoal treinar essa molecadinha na base também. Fortalecer nossa base esportiva aí. Essa é uma outra luta nossa, né? O esporte na natureza, ele também é bastante negligenciado nas escolas, até porque a gente sabe que a maioria das escolas públicas, principalmente, tem poucos equipamentos, poucas possibilidades, né? Mas isso está mudando hoje, viu? Já tem várias escolas aí adotando os esportes na natureza como possibilidades dentro da cultura corporal de movimento. Então, assim, estamos no processo, né, gente? A passos de formiguinha, mas a gente tem avançado um pouquinho nessa área. Ah, não, sim. O Brasil ainda faz futebol, infelizmente. Não, felizmente ou felizmente, né? Na escola só tem futebol, basquete, handebol, vôlei, e acaba só não tendo outros horários para vários esportes. Hoje em dia, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem 35 modalidades olímpicas hoje em dia, né? Então, pode ser que boa parte nunca vai ter nenhum ver ao vivo como funciona o esporte, né? Mas tem a oportunidade de conhecer. Então, realmente, a gente peca um pouco em ter uma abertura maior de esportes, né? Para o pessoal conhecer também, né? Perfeito. Rafa, a gente agradece demais a tua presença. Você está convidado, a gente vai ter agora mais 2 apresentações de trabalho, uma sobre o paratênis de mesa e outra sobre o futebol de 5. Tem vários comentários aqui para você no chat, te agradecendo por compartilhar a sua experiência conosco. E você está convidadíssimo para permanecer com a gente. É que a gente tem um horário um pouquinho apertado. Tranquilo. Vontade, não sei como é que está a sua agenda aí, mas se quiser ficar conosco, vai ser um prazer. Tá bom, obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. E acabou essa pandemia, vamos conhecer aí a parede de vocês. Espero só esse vírus ser eliminado e poder voltar à atividade normal aí, né? Obrigado. Ô, Rafa, fala o seu Insta para eu pôr aqui para o pessoal divulgar, te acompanhar. Deixa eu pôr aqui no chat. Peraí. É Rafa Nishi. Meu nome é tudo diferente, né? Rafa é com PH, Nishimura é japonês, é só colocar assim. Obrigado, gente. Obrigado, vai ter mais um montão de seguidor e torcedor para você aí, Rafa. Obrigadão, gente. Obrigado. Dos empreendimentos. Se precisarem, pode me convidar novamente para poder falar mais coisas aí do futuro. Com certeza. Espero que o próximo seja presencial, né? Obrigado. Valeu. Bom, turminha, que legal, hein? Mais um queridão aí, super atleta que a gente conhece. Agora seria o trabalho do paratênis de mesa, do Felipe Paiva, Paulo César e Lucas Boni, é isso mesmo? Oi, May, pode ser sim. Pode ser, Felipe? Vocês estão aí apostos? Estamos sim. Vamos lá. O Paulo vai compartilhar a tela dele com a gente, para a gente apresentar rapidinho os nossos convidados. Opa, tem convidado também que eu nem falei. Oi, então, não, uma pena que eles não puderam estar aqui com a gente hoje por causa da agenda deles. Aí a gente gravou com eles semana passada. Ah, legal, Filipão. Aí a gente vai apresentar eles e aí a gente vai passar uns trechos da gravação. Pessoal, muita gente boa, ficamos 1 hora conversando com eles. Infelizmente não temos tempo para passar tudo isso aqui, mas depois a gente vai disponibilizar para o pessoal que estiver interessado ver. Maravilha. Tá dando para ver? Tá certinho.
Beleza. Vou tentar colocar no modo apresentação, vocês me falam se está aparecendo daí. Como coloca aqui no Google? Ali em cima, apresentar. Do lado do compartilhar, que está em amarelinho, tem um apresentar lá em cima. Aí, entrou. Apareceu? Aí apareceu. Beleza. Então, pessoal, hoje a gente vai mostrar um bate-papo para vocês de um atleta paralímpico, Luiz Felipe Manara. O esporte de atuação dele é o tênis de mesa adaptado, e também ele conseguiu chamar o preparador físico dele, que é um amigo dele, que ele é o Eduardo Azzini. Ele foi o preparador físico da seleção brasileira do tênis de mesa na Paralimpíada de 2016, no ciclo todo de preparação. Agora ele já não está mais lá, mas valeu a pena conversar com eles por conta da experiência. Pode passar para o Manara, Paulo. Então, esse é o nosso atleta. Ele é atleta da seleção paralímpica de tênis de mesa. Ele compete na categoria C7 e ele é ouro no Parapan de Toronto em 2015 e em Lima em 2019. Então, ele se classificou e participou da Rio 2016, e ele está classificado também para Tóquio 2020, que a gente também bateu um papo super interessante com ele sobre esse tema. E o que aconteceu com ele foi que no parto a mãe dele teve alguns problemas e acabou faltando oxigenação no cérebro. Então ele teve uma paralisia cerebral do lado esquerdo, e isso acabou afetando o lado motor direito dele, e aí acontece que ele tem uma atrofia, e aí ele tem uma dificuldade nessa coordenação dos membros direito. Em meio à carreira de atleta, ele ainda conseguiu se formar em jornalismo. E pode passar para a gente apresentar o Eduardo? O Eduardo Azzini, ele falou que conhece a May, tá, May? Não sei se você lembra dele. Conheceu num churrasco. Falou que vocês conheceram no churrasco, aí eu falei, já não sei, já se ela vai lembrar. Mas ele é super gente boa também. Ele foi membro da comissão técnica da Seleção Brasileira Paralímpica de tênis de mesa no ciclo do Rio 2016, como eu havia dito. Ele é graduado em Educação Física em 2008 pela Universidade Metodista de Piracicaba. Os dois residem lá até hoje. Ele é pós-graduado em atividade motora adaptada pela Unicamp, especialista em orientação e mobilidade pelo Laramara, em 2011, mestre em Educação Física pela Unimep, e, além disso, doutor em Ciência do Movimento Humano pela Unimep também. Atualmente, ele trabalha numa ONG de orientação e mobilidade, que chama Avistar, lá em Piracicaba, e ele tem experiência com ênfase na atividade motora adaptada. Ele atua principalmente com os temas com deficiência visual, atividade motora, esporte adaptado, orientação, mobilidade e lazer, principalmente no esporte adaptado, como eu disse. Agora a gente vai passar uns trechos da entrevista que a gente fez com eles, e aí qualquer dúvida pode falar, e aí depois a gente vai conversando mais sobre eles. Se saiu o áudio também, viu? Põe aí, vamos ver. Tá saindo? Você deu play? Não tá saindo não, hein, Paulo? Tá saindo? Não. Tem que fazer. Deixa eu parar de apresentar aqui rapidinho. Tentar apresentar a tela inteira, talvez vá. Não, é o outro, Paulo. É a guia que tem que ir para esse som. Tá. A tela inteira vai mutado. Oi aí? Pode tentar colocar? Tá entrando, vamos ver. Pessoal, então eu vou começar então aqui. Primeiro... Oi? Foi sim, pode soltar. Foi sim, coloca a tela cheia, Vê se fica em tela Paulo. cheia também. Oi? Tá, a gente tem em tela cheia. Perfeito. Só soltar. Beleza. Eu queria saber do Luiz, da onde que veio a sua paixão por esse esporte, do tênis de mesa e tal. Como que foi o seu início? Você contar um pouquinho de sua história pra gente. Então, na verdade, eu comecei no tênis de mesa quando eu fiz a minha segunda cirurgia, né, que foi no Sara Kubitschek em Brasília. Só para vocês entenderem, né, eu nasci com paralisia cerebral por falta de oxigenação no cérebro durante o parto, e afetou o lado esquerdo, lado direito do cérebro, não, desculpa, lado esquerdo do cérebro, lado direito motor.
eu não tive nenhuma complicação neurológica, a não ser que o Du me desminta aqui, assim, mas de questão de raciocínio lógico, dessas coisas, mas eu tive o comprometimento físico de forma moderada. Então, assim, para exemplificar para vocês, é como a minha deficiência é mais ou menos como se uma pessoa malhasse só um lado do corpo. Então, o meu lado esquerdo é mais desenvolvido, o lado direito não é tão desenvolvido. Mesmo que eu trabalhe ele tem um ganho de massa muscular, de desenvolvimento, de agilidade e tudo mais, mas ele nunca consegue acompanhar o mesmo ritmo que é o lado esquerdo, entendeu? E daí, quando eu fiz essa segunda cirurgia no Sara Kubitschek em Brasília, foi me apresentado o tênis de mesa como forma de fisioterapia, né? Me apresentaram para o esporte e tudo mais, e eu peguei gosto, cara. Desde o começo eu peguei gosto e comecei a praticar, assim, só que eu tinha um problema na época que era que eu tinha que fazer com o lado direito, né? Com a minha mão direita, era uma fisioterapia, e eu sempre fui muito competitivo. Então eu combinava com a fisioterapeuta, a professora lá de mesa, que no final da aula eu sempre ia jogar um pouquinho com a esquerda para poder ver, para eu poder ganhar de alguém, entendeu? Porque se eu com a direita, até hoje, se eu jogar com a direita, eu não ganho nem de mim mesmo. E foi assim, quando eu voltei para Mogi, tinha uma escolinha aqui, e daí eu comecei. Que daí eu comecei no esporte e tudo mais, daí que em 2009, 2008 veio a primeira competição a nível nacional paralímpico, eu fui muito bem, fiquei em segundo na época na etapa do brasileiro, muito em vista do fato de eu já jogar há 3, 4 anos, então eu já tinha uma certa bagagem, que é uma coisa que eu acho até legal no esporte paralímpico. Às vezes eu vejo muito atleta ser alçado ao nível nacional do esporte paralímpico sem o devido preparo para estar naquela competição. E daí em 2009 já veio minha primeira convocação para a seleção brasileira, para um Parapan juvenil na Colômbia. Daí eu me dividi de 2010 a 2013 entre o esporte e entre a faculdade. Eu tinha bolsa e eu fiz Mackenzie em São Paulo, jornalismo. Mas já conquistei meu primeiro brasileiro me dividindo entre a faculdade, e depois que eu saí da faculdade veio o convite para fazer parte da seleção que ia se preparar para a Paralimpíada do Rio e brigar por vagas, entendeu? Que daí é onde entra na história o Du, que não teve com a gente... Desde quando que você entrou no projeto mesmo, Du? Eu entrei acho que no início de 2013, né? Não, eu entrei em 2014. Eu entrei em 2014. Não. Não, eu comecei em 2014. Daí eu lembro que depois teve um tempinho que tinha um outro preparador, daí saiu e entrou você. Eu acho que você entrou mais ou menos lá para abril, maio de tudo. Agora que eu tô vendo aqui, ó, dezembro de 2014. Dezembro de 2014. Dezembro. Então, que daí entrou e que a gente fazia uma preparação totalmente voltada para a Paralimpíada do Rio. E depois eu fui para a Paralimpíada do Rio, eu ganhei o Parapan de Toronto, né? Fui para a Paralimpíada do Rio. Daí agora em 2019 eu ganhei o Parapan novamente e estou classificado para Tóquio, torcendo para que ocorram os jogos. Como é que tá isso? Você acha que vai ter esse Tóquio 2000? Agora é Tóquio 2021, né? Então, é até engraçado, eles até mantiveram o logo, né? Porque como é uma marca, né? Na verdade, Tóquio 2020 é uma marca. Então, os jogos continuam a chamar Tóquio 2020. Eu acredito muito que vai acontecer. Até saiu uma notícia ontem que pode ser agora que eles estão vendo que vão ter que fazer o esquema de bolha, assim como, por exemplo, aconteceu com a NBA. Só que o que mais me assusta hoje é que eles estavam falando de fazer testagem diária com os atletas, né? Além, não sei se alguém aqui já fez o tal do RT-PCR, mas é péssimo, é horroroso o exame. E o meu medo é o do cotonete. E o meu medo maior é ruim. Ruim. Você não achou ruim assim? Não assim de jeito que eu tô falando. Não, é ruim. Não, mas dá. Então, não, e dá para fazer. Não, mas eu não digo nem pela questão do exame, porque é ruim, mas dá para fazer também, não é nada assim, nossa, tem gente que falaram para mim que era a pior coisa do mundo e não é. Mas o meu medo é você pegar por exemplo, você vai estar num lugar com muita gente, você pegar um vírus desse 2, 3 dias antes de começar a competição, bateu no seu exame e você está fora da Olimpíada. Então, o meu maior, no meu caso da Paralimpíada, né? O meu maior medo, na verdade, é isso aí, mas que vai ter os jogos, que vai ser algum de um jeito, só com torcida local, umas coisas tudo assim vai ser feito, mas que eu acho que é muita coisa envolvida para não ter, né? Sim. Mas voltando lá no começo, você foi em 2005, então? Você começou essa fisioterapia
Não, Em 2009... A fisioterapia eu tinha 8 anos, deve ter sido aí por volta de 98, 99. Daí eu voltei para Mogi, passei um tempo sem jogar e voltei a jogar mesmo em 2004. Então daí passei de 2004, 2005 até 2008 para ingressar no esporte paralímpico. Que eu falo até hoje que talvez foi a minha maior... É que eu não sabia que eu ia virar um atleta de alto rendimento. Mas nesse período de 2004 a 2008, eu era daquele cara que, quando eu ia treinar aqui, que eu tô em Mogi agora, né, que eu vinha treinar aqui no clube, onde eu comecei a jogar, eu ia mais no dia que tinha jogo, eu não gostava muito do treino, e talvez foi a parte que eu podia ter desenvolvido com mais rapidez. Mas são coisas da vida, não dá para reclamar, não. E o Eduardo, e você? Como é que você começou? Como é que você entrou como preparador de para-atletas, assim? Como é que foi isso? Então, assim, eu, né, desde a universidade, da graduação, eu participei de um projeto de extensão que era com pessoas com deficiência. Mas não era voltado à preparação física de alto rendimento. Eram atividades motoras e assim, tinha a parte de musculação e tal, eram 3 bolsistas, eu era um deles. E, então tinha a parte de musculação e a parte de atividades motoras no tatame, assim, porque as pessoas com deficiência visual perdem muito equilíbrio, tem muita dificuldade para se locomover sozinho e tal, e principalmente os adquiridos, né? Eles deixam de fazer alguns movimentos, então a gente começou nisso. Então eu comecei lá na graduação a me especializar em pessoa com deficiência. Depois da graduação, eu fiz especialização em atividade motora adaptada na Unicamp. Aí eu fui para o mestrado, fiz mestrado relacionado à pessoa com deficiência, mas daí foi na área do lazer. E aí surgiu o convite, assim, como eu atuava em Piracicaba muito na área de deficiência, como que foi esse convite para a seleção, né? Quando teve essa troca aí de profissional que o Manara citou, alguém lembrou do meu nome, sabe? Como indicação. Falou, olha, o cara estuda, faz muito tempo que ele está na área, ele trabalha no dia a dia com a pessoa com deficiência. Então, na verdade, eu fui escolhido mais pelo meu trabalho com pessoas com deficiência do que por meu trabalho com preparação física propriamente dita, entende? Tinha uma equipe, acho que depois até nós vamos falar disso, mas tinha uma equipe e tal, então acho que eu fui escolhido mais por isso. E assim, lá nesse meu trabalho, que eu trabalho até hoje nessa instituição da extensão, né? Esse ano aqui eu vou completar 15 anos de instituição. Então, assim, nessa instituição eu faço alguns projetos esportivos. Então, projeto de corrida, teve uma época que teve o projeto de goalball, que é o esporte lá para deficientes visuais. Então, assim, eu estou sempre envolvido, né, com esportes, assim, não de alto rendimento como era na seleção, mas de um jeito ou de outro com o esporte adaptado, né? Então, por isso que acho que foi a minha escolha. Agora a gente vai colocar um trechinho das considerações finais deles, e aí a gente depois disponibiliza o link para vocês estarem assistindo a conversa toda, né? Quem quiser aí. Que daí o medalhista pan-americano termina, que ele é mais importante que eu. Então, assim, primeira coisa que eu falo para o aluno, para vocês que são alunos e tal, é assim, pensem na área de esporte adaptado como uma possibilidade de trabalho dentro da educação física como qualquer outra. Acho que isso é a primeira coisa que eu sempre falo nas palestras que eu já fui com o Manara, nos lugares que eu falo de educação física, eu sempre falo isso. Olhem para a educação física adaptada como uma possibilidade real de trabalho, real, que dá muito certo, dá dinheiro, dá visibilidade, dá resultado, né? Veja aí o Manara e tal. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Porque eu falo isso sempre, porque, assim, eu trabalho em Piracicaba com pessoas com deficiência visual e eu dou aula para eles de bengala, sabe? Para eles aprenderem a andar de bengala. E numa cidade que nem Piracicaba, eu sou o único que dá aula, eu sou o único, só tem eu. Então, assim, se qualquer pessoa com deficiência visual quiser fazer essa aula hoje, vai ter que falar comigo, né? Então, vejam quantas possibilidades a área, o esporte adaptado, a educação física, atividade motora adaptada, dá de condições pro aluno, né? E aí, o conselho, assim, para lidar com as pessoas e para trabalhar com as pessoas com deficiência
olhar sempre para a pessoa. Você vai ter que saber, lógico, as características da deficiência, o que causa, qual é a dificuldade, né? Qual musculatura que está melhor, que está pior, que é atrofiada, que não é. Você vai precisar saber disso, mas olhe para aquele indivíduo como uma pessoa. O que a gente costuma muito pegar e perceber é que olha muito para a deficiência, né? Então eu fico olhando, o PC, né? O cego, o surdo. Não, é o Manara, né? É a Dani, é a Jennifer, que tem características assim, sabe? Que conversam assim, que se eu falar com ela, eu tinha que falar de um jeito com a Dani e falar de outro jeito com a Manara, óbvio, né? E não é pelo fato de ser homem ou mulher, é pelo fato da característica pessoal, né? Então eu tinha que falar com a Manara de um jeito, eu tinha o Israel que era de outro jeito, que eu tinha que falar com uma outra abordagem, né? Então é olhar para a pessoa com deficiência como pessoa, né? E ponto. E aí eu vou entender das características daquela deficiência para montar o meu plano de trabalho, meu plano de ação, minha periodização. Com certeza eu vou fazer isso. Mas quando eu estou tratando da pessoa, quando eu estou lidando com a pessoa. Então, acho que esses 2 conselhos que eu deixo aí, e muito obrigado pela oportunidade, pode contar comigo sempre que vocês precisarem. É isso. Valeu. Bom, gente, assim, só para vocês, né, a minha mensagem que eu queria deixar para vocês é o seguinte, primeiro que tem uma coisa que no Brasil a gente tem que parar muito, acabar com isso muito rápido. Atleta paralímpico, principalmente os que são de alto rendimento, está longe de ser superação. Eu não sou um atleta, meu caso não é de superação, até porque a minha superação seria... Superação para cada um é uma coisa, talvez para um cara que faça qualquer outra coisa, a superação dele não é a minha e assim vai. E nós somos atletas de alto rendimento como qualquer outro atleta. Então, se o cara de tênis de mesa treina pra caramba, eu também treino pra caramba. E não tem mais espaço para isso, que a gente ainda vê a mídia. E eu, toda vez que eu faço uma entrevista, depois que ela fala assim, não, superação, eu falo assim, cara, depende do que você considera superação. Se você falar para mim que superação é eu treinar de 6 a 8 horas por dia, às vezes 10, aí eu concordo com você que é uma superação, porque não é fácil, mas não pela deficiência. Outra coisa é que, para vocês como estudante de educação física, se quiserem ir para a parte do esporte adaptado, vai muito nisso que o Du falou. Vocês imaginem que numa cidade igual Piracicaba tem um profissional apto a trabalhar com pessoas que têm deficiência visual. Numa cidade de mais de 400 mil habitantes. Lógico que, quando você fala do alto rendimento, a concorrência começa a ser um pouco maior, mas ainda não é tão grande. E digo para vocês o seguinte, às vezes pode ser até mais satisfatório trabalhar com um atleta de alto rendimento do esporte paralímpico do que trabalhar num time de futebol. E pode ser mais satisfatório. Isso para vocês, eu não sei se um dia vocês vão ter a oportunidade, mas um dia que vocês tiverem a oportunidade de entrar num centro paralímpico brasileiro lá em São Paulo, no CT Paralímpico, vocês vão ver o que é um negócio de primeiríssimo mundo. Não é primeiro, é primeiríssimo mundo. Tanto é que a gente fala que o atleta entra lá, eu entro lá sabendo que eu sou bom no que eu faço. Mas tem hora que eu faço, nossa, cara, eu acho que eu sou até melhor do que eu... Porque, assim, você é tratado exatamente como o melhor da sua modalidade. E, assim, é todo uma equipe trabalhando para que o atleta renda no melhor. Se o atleta estiver treinando no dia 3 de mês e pingar uma gota d'água usar de um pano, em 5 minutos o ginásio está perfeito do jeito que precisa. E você vê os profissionais que trabalham em ambientes como esse, todos muito satisfeitos. Você pega, os caras fizeram uma pesquisa de satisfação do pessoal que trabalha no Centro Paralímpico, lá com as mais diversas modalidades. Os salários são bons, o esporte paralímpico, ao contrário do que muita gente pensa, em muitas modalidades o investimento é maior até do que no olímpico. E não estou falando, por exemplo, é que aquela coisa, você não vai ver um atleta olímpico, um atleta paralímpico ganhando 300, 400, 500 mil por mês. Mas você vê vários atletas paralímpicos ganhando 50, 60 mil por mês. Muitos. Eu tô falando, vocês, nunca passei nem perto disso, infelizmente. Mas muitos que ganham muito. E os profissionais também têm que ser muito bem pagos, porque não adianta nada o atleta ganhando muito e o profissional que trabalha com ele não ganhando. Então todos estão muito satisfeitos financeiramente e com a condição de trabalho. Eu acho que é uma área que, se o cara se dedicar, a concorrência é menor do que seria
você entrar, por exemplo, é muito mais fácil você entrar para trabalhar no CT Paralímpico lá do que para trabalhar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo. E o trabalho é fantástico. E vocês vão estar, para quem quer o alto rendimento, que é o que eu me propus a falar, vocês vão trabalhar com atletas tão dedicados, ou às vezes até mais. E às vezes que não tem tanto essa visão do, eu sou o fodão, aquela coisa. Não, atletas que estão ali para fazer o trabalho dele, até porque a mídia dá um destaque maior hoje, mas ainda não tornou esses atletas como verdadeiros astros, e acho que nunca nem vai ser. Então, até são pessoas mais tranquilas de lidar. Acho que é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. E se eu ficar sabendo que vocês falaram que atleta paralímpico é superação na aula de vocês, pode que eu volto a brigar. Não, e é bom falar assim, ó, é bom falar, foi legal, você lembrou do negócio, é bom falar assim, o esporte paralímpico brasileiro, ele está entre os 10 melhores do mundo. Ponto final. Está entre os 10 melhores do mundo. O esporte convencional não tá. Não tá. Então, assim, acho que na Paralimpíadas do Rio, se eu não me engano, ficou em 8º. E a previsão, e queria ficar em 6º, 5º. Que deu uma escorregada. Você vê como o patamar é lá em cima. É lá em cima. E na de Londres, que foi, acho que a melhor, foi 7º. Né? A gente caiu uma posição de Londres para o Rio, né? No Paralímpico. E você vê o Olímpico, não chega entre os 15, eu acho, né? Acho que fica perto do 15. No Rio foi 17º, alguma coisa assim. Então é bom salientar isso. O esporte paralímpico brasileiro é muito, muito melhor do que o esporte olímpico, né? Então, assim, isso é fácil de você perceber, porque o esporte paralímpico, ele está muito baseado na universidade. Então, os clubes, né, de onde saem os atletas, tem muitos clubes de esporte paralímpico que estão dentro da universidade. Então, a Unicamp é um celeiro bom, aí onde vocês estão. Na Unesp também tem bons atletas lá, certo? Então, acho que é legal deixar esse toque também, né, para olhar para o esporte paralímpico de uma outra forma. Da hora. Essas duas mensagens aí, com certeza a gente vai, acho que nós vai colocar em primeiro para começar. Aí, gente, parar de compartilhar aqui. Nenhum de Vou nós mandar três... o link para vocês aqui. Opa, não, foi mal. Manda o link no chat. Nenhum de nós três conheciam eles. A gente casou de a gente ver uma entrevista na IPTV com o Manara, que eles estavam fazendo essa entrevista sobre Tóquio 2020 e tal. Aí, acho que foi o Filipinho que viu eles lá, mandou pra gente o link da entrevista. Aí falou, vamos chamar eles lá no Instagram, chamar o Manara, né, no Instagram. Ele respondeu na hora, né, Felipe? Respondeu na hora, sim, e ele mesmo propôs de chamar o preparador físico dele, que foi de 2016. Os dois foram super solícitos, a entrevista com eles foi bem legal, o papo. Tanto que a gente achou que ia ficar meia hora, assim, acabou ficando quase 1h30, assim, 1 hora gravado, porque senão ia ficar muita coisa. No meio dessa entrevista, eles falaram bastante, principalmente dos problemas que eles tiveram com equipe multidisciplinar. Que apesar que eles tinham essa equipe, tinham pessoas muito bem capacitadas, não tinham um gerenciamento muito bem dessas pessoas, assim. Então eles tinham muito problema, assim, às vezes de um preparador físico preparar um dia, só que chega lá na hora, ele descobre que o fisioterapeuta já tinha trabalhado esses músculos antes. Aí ele tinha que se virar na hora, assim, preparar um treino novo e pôr eles para treinar. Questão de preparação de treino também que ele falou pra gente, é uma questão muito bem individualizada, assim. Então, cada um deles, ele tem que olhar para cada deficiência de cada um e montar um treino para cada um. Então, eles tinham, acho que eram 7 a equipe. Então, um grande desafio dele era esse. A gente sabe que tem que individualizar para um atleta sempre, mas nesse caso, assim, era tudo, 100%, né? Deu uma resumida do que aconteceu no meio dessa entrevista, né? Complementando isso daí que o Lucas estava falando, o Eduardo, era um assunto dele falar que a Confederação Paralímpica do Brasil tinha uma comissão dos melhores profissionais para dar suporte para os atletas nesse ciclo em 2016. Se eu não me engano, esse ciclo de preparação durou 3 meses. Então, enquanto a gente vê na elite
do esporte convencional, atletas 4 anos treinando para um ciclo das Olimpíadas, eles tiveram um apoio de 3 meses, com os melhores profissionais do Brasil na área, só que ele falou que não tinha comunicação entre o preparador físico, o treinador de mesa, o nutricionista, o fisioterapeuta. Então ele disse que eles tinham suporte, só que poderia ser muito melhor. Numa equipe multidisciplinar, eles conversarem, não teve uma reunião de planejamento, ó, nesse dia eu trabalho isso, então a gente foca mais nisso, então você dá um treino mais tranquilo para depois eu trabalhar o treino de força com eles mais forte no fim do dia. Então o Eduardo falou que tinha dia que ele puxava um pouquinho mais no treino de força, só que os atletas estavam esgotados, porque eles fizeram 4 horas de treino de mesa antes, entendeu? Então talvez, se fosse um pouquinho mais planejado essa questão, a gente poderia colher resultados melhores também. Muito legal, meninos. Então, de parabéns, viu? A entrevista ficou super legal. Adorei os rapazes aí, o Luiz Felipe e o Eduardo, principalmente, o técnico, achei, assim, fenomenal. Queria fazer algumas considerações aí, surgiram tantas coisas interessantes nessas falas deles. Primeiro, eu sou de uma geração, eu trabalho há 30 anos com esporte adaptado para pessoas com deficiência. Eu sou de uma geração, eu peguei uma fase, que o Eduardo bem coloca, em que realmente trabalhar com esporte, a pessoa com deficiência era uma coisa meio assistencialista, né? Era aquela coisa de garantir um lugarzinho no céu, todo mundo via a gente com um coração desse tamanho, né? E realmente, eu lembro assim, da gente pôr dinheiro no Fusca de um amigo, viajar fim de semana inteiro até Paraná, marcar quadra, dormir em quadra em sala de aula de colégio, fazer comida para os atletas, era uma coisa, assim, horrorosa, né? Hoje, quem visita um centro paralímpico brasileiro fica super impressionado, exatamente como o Manara descreve, né? Só que isso tem uma trajetória, né? Uma trajetória muito ligada ao papel da universidade, e aí eu posso dizer, porque eu estudei na Unicamp, né? Então, eu participei muito intimamente e testemunhei isso que o Eduardo fala, do suporte dado para as universidades, né? Ao contrário do que acontece no esporte olímpico, o esporte paralímpico, ele criou a sua base junto com as universidades. Trabalho que o professor Marco Túlio desenvolvia na Unifesp, em São Paulo, o professor Alberto, lá que na época estava em Uberlândia, né, todo o pessoal da Unicamp, com quem eu cresci junto. Então, realmente, existe uma relação entre a academia e o esporte paralímpico que dá essa base de sustentação, né? Agora, a gente tem que tomar alguns cuidados também. Por exemplo, o fato da gente ter chegado entre os top 10, né, ficado entre os 10 primeiros, em 7º, mais especificamente na Olimpíada de Londres, não dá para a gente comparar o resultado de uma Paralimpíada com uma de Olimpíada, tá? Por quê? Primeiro, são muitas categorias. Então, enquanto a gente tem um atleta campeão nos 100 metros do atletismo, nos 100 metros do atletismo numa Paralimpíada, a gente vai ter um de cada categoria, um B1, B2, um B3, um T não sei o que lá, um com deficiência intelectual, um com cadeira de rodas, um sem cadeira de rodas. Então, o número de provas que acontece numa Paralimpíada é muito maior do que o número de provas que acontece numa Olimpíada, né? Então, não dá para a gente fazer essa comparação. Eu acho que a excelência que a gente tem hoje no esporte paralímpico não pode ser calibrado aí pelo número de medalhas que a gente conquista, mas sim pela qualidade, o diferencial no trabalho que vem sido pautado na academia, tá? Que mais? Fiquei triste com esse negócio da superação, porque eu nunca associei a questão da superação
ao fato da pessoa com deficiência. Para mim, todo atleta com ou sem deficiência que se dedica a ponto de se destacar numa modalidade, ele está se superando, não por causa da deficiência. Agora eu não posso usar essa palavra, porque as pessoas associam isso à questão da deficiência. Então eu fiquei triste com essa colocação dele, vou continuar usando sim a palavra superação, né? Não é porque a pessoa superou a deficiência, mas é porque superou a preguiça de levantar cedo da cama, de treinar, de enfrentar não sei quantas horas, de fazer dieta. É isso quando a gente fala em superação, né? Então, acho que não tem que ter um termo diferente para o atleta com ou sem deficiência, né? A superação é ir além dos próprios limites, tendo ou não deficiência. Eu acho que ele falou justamente por isso, por dificilmente um atleta sem deficiência é tido como superação. E os atletas com deficiência, geralmente, acabam falando de superação. Não sei se eu acho que ele quis dizer nesse ponto, pelo decorrer da entrevista, entendeu? Eu já não é o primeiro atleta paralímpico que eu vejo se rebelando com esse termo superação, mas eu acho que está um pouco no foco da compreensão deles, viu? Acho que eles estão associando isso à questão da deficiência, como se precisasse, como se o nosso elogio, né, fosse ao fato dele ter uma deficiência. E não é. A deficiência não tem nada a ver com essa história. É o fato dele ser dedicado ao que ele faz e conseguir um bom resultado em função disso, né? Mas eu entendo, Felipe, eu entendo e acho que eu vou começar a olhar com mais cuidado, porque não é o primeiro para-atleta que eu vejo se rebelando contra o uso desse termo, mas eu acho que talvez o preconceito esteja no ouvido de quem ouve, e não na fala de quem, não sei, pelo menos a minha parte nunca foi. Como é que você sente, Rafa, quando alguém fala para você em superação? Rafa, tá aí ainda? Acho que ele saiu, né? Enfim. Então, eu acho, pelo que eu entendi, ele fala justamente dessa associação. Acho que ele não vê problema em falar o termo superação se, igual ele fala, né, trabalhar 8, 10 horas por dia. Superou porque treinou duro. É isso. Sim, mas eu acho que as pessoas mais leigas, acho que a gente não, mas as pessoas mais leigas às vezes veem, tipo, o cara deficiente fala, nossa, olha, ele superou a deficiência, alguma coisa assim que ele quis dizer. Tá. Então, o problema, a questão é superar a deficiência. Aí entendi, agora entendi. Tá. Então, a gente tem que tomar mais cuidado na forma como a gente coloca essa situação, porque realmente a deficiência não está aí para ser tratada, curada, superada, né? Os limites são pessoais, né? Para mim, é o que eu falo. Eu tenho atletas que têm resultados brilhantes, têm pódios, têm medalhas, estão em rankings mundiais. Isso são resultados muito significativos. Agora, para mim também é significativo o cara que não entrava sozinho na piscina e agora consegue entrar, que consegue fazer uma transferência, que consegue nadar 2 piscinas a mais do que ele nadava na semana passada, né? Então, as pessoas devem estar buscando constantemente essa autossuperação, né? Fazer melhor o que fazia antes. Acho que é nesse sentido aí. Mas acho bom a gente receber esses alertas aí, né? E mais, turminha? Mas foi muito bacana, viu, gente? Sabe o que eu queria pedir? Acho que vocês colocaram o contato dos meninos aqui. Eu tirei umas fotinhos, eu vou mandar para eles e agradecer a participação, né? Semana passada, eu acho que teve alguém também que fez uma entrevista, agora eu não vou... E também falaram os resultados. Espera aí, qual foi o grupo, gente? Paraciclismo foi o rapazinho de Araraquara, né? Foi no esporte adaptado, não foi? No grupo do Patrick, do Fred. Vocês entrevistaram alguém também, não foi esse? Enfim, se vocês quiserem que eu faça um agradecimentozinho, tá? Me passa o contato dos rapazes que eu vou entrar em contato, colocar fotinho lá e agradecer para eles a colaboração, tá bom? Foi muito legal. Parabéns para vocês, viu, rapazes? Os 2 grupos estão maravilhosos. O Marco tinha levantado a mão? Ai, desculpa, Marco. Desculpa, meu bem. Eu não quero mais falar também.
É que eu entendi o significado que o moço lá, eu esqueci o nome já, teve com essa ideia da superação com o que o Luiz Manara falou. Eu acho que vem do senso comum isso, a gente que está estudando, que está nessa área já, entende essa superação como uma coisa totalmente diferente, todo atleta se supera, toda pessoa se supera, né? Mas eu fiquei pensando na forma com que o Wagner falou de como o senso comum tende a pensar menos das pessoas que têm deficiências. Então, só porque o cara tem uma deficiência, ele é automaticamente colocado em uma posição inferior, onde qualquer coisa que ele fizer vai ser uma coisa, nossa, ele se superou, ele ganhou daquele impedimento dele. E o cara, quando ele entra numa condição de para-atleta, quando ele entra até na reabilitação, ele está se superando, mas não é necessariamente uma superação, né? Não significa que ele está se ganhando do que impede ele. Você está com o microfone desligado, Ney. Não é a superação da deficiência, isso que tem que ficar claro. Isso, né? Aí ele falou, eu acredito que num senso comum. É questão dele encarar, mas chama ele para brigar com nós aí, a gente decide nesse ponto. Não, eu acho muito importante, gente, ouvir do lugar do outro, né? Ouvir do lugar do atleta, porque, poxa, às vezes eu posso falar isso de todo o coração, né? Achando que eu estou fazendo um elogio para a pessoa e a pessoa está se ofendendo com isso. Então, eu não sei qual é a palavra que eu vou passar a usar agora, né? Vou ter que procurar um outro termo aí para reconhecer esse esforço dedicado a próprio desempenho. Não sei como é que a gente coloca isso, né? Vamos achar uma outra palavra aí. Uma coisa bacana, vocês viram que onde que o Manara descobriu o esporte adaptado, gente? Agora todo mundo já sabe, né? Quando fala em Sara Kubitschek, todo mundo já sabe, né? Da onde é essa grande incubadora também. Então, um trabalho de reabilitação, né? Acabou levando esse rapaz a descobrir uma competência, uma habilidade, né? Um potencial que ele tinha e que estava adormecido ali, tá? Outra coisa bacana também que a gente comentou, acho que a Kathleen comentou, né? Que é a terceira vez que aparece essa questão da gente, que o Adriano muito bem colocou aqui, peraí, deixa eu ver. Me ajuda, Kathleen, o que foi que ele colocou mesmo? Que precisamos ver nas atividades e esportes adaptados uma chance de trabalho mesmo. Isso, exatamente. Obrigada, Kathleen. Então, gente, isso é muito, muito sério, né? O ano retrasado, em 2019, a gente fez um trabalho de orientação e mobilidade com crianças cegas, lá na UFSCar, né? Foi a iniciação científica da Letícia. Algumas pessoas foram visitar. Mas, assim, é um trabalho tão raro, tão necessário, e com tão poucas pessoas aptas a fazer isso, né? E, assim, foi uma oportunidade que teve aí na universidade, né? E acho que vocês nem souberam, nem chegaram a ter consciência desse trabalho que estava sendo feito com orientação e mobilidade aí dentro. E realmente a qualificação profissional é tudo. Lembrei, foi o técnico do para taekwondo, o Alan, que falou também, né, da importância de você se especializar em algo, né, e eu sou mais como o Eduardo aqui, eu, na verdade, entendo um pouquinho de deficiência, não entendo muito de uma modalidade ou outra esportiva, né, mas quem domina, né, uma certa modalidade, quem trabalha com judô, por exemplo, cara, tem que saber como explicar judô para uma pessoa cega ou uma pessoa que usa cadeira de rodas, tem que sair um pouquinho da zona de conforto, né? Porque se vocês conseguirem se especializar nisso, vocês já estão, assim, anos-luz na frente das pessoas que são generalistas, né? E o que faz toda a diferença nisso é o conhecimento, gente, tá? Eu acho que hoje a gente tem acesso a muita informação, mas é muito bacana vocês estarem ouvindo isso das pessoas
que estão chegando lá, né, como atletas, como técnicos, como árbitros, como guias de atletas. Hoje está havendo uma profissionalização maior, um reconhecimento maior, né? Eu comecei falando de como tudo era tão amador quando eu comecei a fazer isso há 30 anos atrás, né? E como hoje está tudo tão diferente, hoje brilha os olhos da gente, né? Falar em centro de treinamento paralímpico e tudo mais. Então, lembrem-se, né, que essa é uma possibilidade também, que não seja só uma disciplina a mais que vocês estão fazendo na universidade, mas por que não pensar em desenvolver o CrossFit para uma pessoa com deficiência, a escalada, o yoga, uma atividade de recreação no acampamento, né? Vamos pensar profissionalmente nessas possibilidades aí, tá bem? Legal, turminha. Então, maravilha. Vamos passar para o nosso terceiro grupo, que é o Francisco, o Luiz Marcelo e a Vanessa, e eles vão falar sobre o futebol de 5 para a gente. Boa tarde. Francisco vai colocar a apresentação, só um minuto. Tá aparecendo para vocês? Tá sim, Francisco. Beleza. Deixa eu ver, parece que é um vídeo, né? Não, é só uma tela branca mesmo no meio. Uma tela branca, tá. Entrou. Pronto. Boa tarde, pessoal. Nosso grupo é formado por mim, pelo Francisco e pelo Luiz Marcelo. Nós vamos falar sobre o futebol de 5. Como o próprio nome já sugere, as equipes, elas são formadas por 5 atletas, sendo que um deles tem uma peculiaridade que vai ser abordada mais adiante. No Brasil, essa modalidade ela é gerida pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais, a CBDV, e no mundo, pela Federação Internacional de Esportes para Cegos. Bom, eu vou falar um pouquinho da história dessa modalidade. Ela surgiu, né? Acredita-se, na verdade, que ela surgiu na Espanha em 1920. E aí ela surgiu como uma forma de recreação em escolas e instituições especializadas em pessoas com deficiência visual. No Brasil, ela começou a ser praticada também nessas escolas especializadas nesse público com deficiência visual em 1950. Inicialmente, as crianças e os adolescentes que praticavam essa modalidade, eles utilizavam latas ou garrafas, né, PETs, ou mesmo uma bola envolvida por um saco plástico, né, durante as partidas. Essas escolas, elas foram muito importantes, né? Nós temos duas que eu destaquei aqui, que é o Instituto Padre Chico e o Benjamin Constant. Um fica no Rio de Janeiro, e o primeiro fica em São Paulo, Padre Chico, e o segundo fica no Rio de Janeiro, e eles são especializados no trabalho com pessoas com deficiência visual. Bom, mais adiante, nós temos aqui, em 1978, né, o primeiro campeonato para pessoas cegas, né, que foi a Olimpíada das APAES. Embora o Comitê Internacional Paralímpico, ele reconhece o que aconteceu na Espanha em 1986, né, o primeiro campeonato entre clubes. Mais adiante aqui, em 1984, né, em São Paulo, nós tivemos a primeira Copa do Brasil de futebol de 5. Em Assunção, no Paraguai, foi a primeira Copa América, e o Brasil conquistou 3 ouros durante essas Copas, que foi em 97, em 2001 e em 2003. Então, conquistou um resultado muito positivo.
Depois, em 1998, em Paulínia, né, interior de São Paulo, ocorreu o primeiro Mundial de Futebol. E o Brasil venceu esse Mundial. E só para constar, a rivalidade continua, né, que foi contra a Argentina, e ele venceu nos pênaltis. Depois, nós tivemos aí, em 2004, a inserção dessa modalidade nos Jogos Paralímpicos. Foi em Atenas, em 2004. O Brasil, ele é o único, né, invicto aí até o momento, espero que na próxima também, ele é o campeão, né, ele é tetracampeão nos Jogos Paralímpicos. Começou em Atenas, venceu no Rio de Janeiro, que foi o último, né, em 2016. Em Atenas, só para destacar, novamente foi a final contra a Argentina, que o Brasil venceu por 3. E no Rio de Janeiro foi contra o Irã, que ele venceu ali numa disputa bem apertada, no finalzinho marcando um gol. Então é isso, vou passar para o meu colega agora. Bom, as equipes, a composição das equipes são formadas por 15 atletas, sendo 3 goleiros e os restantes atletas categorizados como B1, sendo atletas que não conseguem ter percepção de nada, não têm visão nenhuma, e alguns atletas possuem alguma percepção da luz, mas não conseguem formar vultos. Também eu destaco aqui a composição da equipe técnica. Claro, tem o técnico, auxiliar, médico, e o que mais assim, difere do futsal comum é a presença de um chamador atrás do gol para auxiliar nas jogadas de ataque da equipe, chamando em direção ao gol, para dar a sensação aonde ele tem que se posicionar para chutar a bola ao gol. Bom, a quadra é uma quadra de 40 por 20. Nas suas linhas laterais são posicionadas placas para que a bola não saia a menos que a bola for chutada sobre essas placas. Então, diferentemente do futsal convencional, não tem arremesso lateral se a bola estiver em contato no chão ou até a 1 metro, que é a altura dessas placas. A área de ataque que o chamador poderá atuar, se a equipe tiver com a posse de bola, é delimitada a 12 metros em relação à linha de fundo do gol de ataque. Ou seja, nessa área se a bola estiver nessa área, o chamador poderá chamar sua equipe. Senão, ele tem que ficar em silêncio, esperando que a equipe tome a posse de bola e adentre nessa área. E são jogados por 2 tempos de 20 minutos cada, com intervalo de 10 minutos entre esses tempos. Então, boa tarde, gente. Eu tô sem câmera. Eu vou falar sobre as regras mais específicas do jogo. A bola, acho que como todo mundo já sabe, ela tem um guizo. E o Francisco citou o fato dos chamadores e dos goleiros, e eles têm uma função muito importante no jogo. O chamador, ele só pode orientar os jogadores na hora do ataque, e o goleiro, ele orienta os defensores. E tem que ter essa regra sempre. E é muito classificado o jogo, tem muita colisão durante o jogo, então eles têm que falar uma palavra voe sempre quando você vai em contato com a bola, para evitar ter muito contato físico. Também o jogo é classificado pelo esse uso de vendas, porque algumas pessoas ainda enxergam um pouco da claridade. E o público tem que permanecer em silêncio durante todo o jogo. O Francisco, quando a gente estava falando, até citou o fato do tênis, né? Que o tênis é jogado em silêncio. E os jogos são divididos em 2 tempos de 20, e basicamente é como se fosse um jogo de futsal. A única diferença mesmo é a área dos goleiros, que são menores, mas a quadra tem o mesmo tamanho do futsal que normal, digamos assim. Pode passar, Francisco. E agora eu vou falar um pouco do desempenho do Brasil no futebol de 5. Como a Vanessa falou, o Brasil ele é o time a ser batido. Desde 98, a gente ganha tudo, não perde.
E o jogo mais difícil que a gente teve nos últimos tempos foi esse de Rio 2016, que foi contra o Irã. E como vocês podem ver aqui, a gente, desde 98, ganha tudo o que acontece dos maiores campeonatos. E geralmente a gente tem os melhores jogadores do mundo. E agora o Francisco vai colocar 2 vídeos pra gente ver. E uma curiosidade sobre o Mundial de Futebol de 5, ele foi realizado 7 vezes, e o Brasil é pentacampeão, e os outros 2 campeões é a Argentina. Então todos os títulos são sul-americanos do Mundial de Futebol de 5. Vou parar de compartilhar aqui a tela, porque eu vou compartilhar um vídeo. Tá aparecendo o vídeo para vocês? Tá começando, sim. Aí. Perfeito. Pegar aqui a chave. Ah, não, eu sou. Só pra ficar filmando eu fechando a porta. Tem ninguém filmando não, cara. Tem não, bicho? Tem não. E você aí? Ah, espertinho. Vamos ganhar hoje, hein, galera? Tá valendo o jogo da sua vez. Quem pode jogar futebol de 5? Primeiro o atleta de linha tem que ser cego, é B1, né? Cego total. O goleiro enxerga, o goleiro é evidente. Boa, Danilo recuperou. Vai, Danilão. Outra foi pra... Tá na tela direita. Tá no pato, tá com o pato. Chega. Tá fora. Eu. Só que tem uma área do goleiro, a área do goleiro do cego é pequena, são 2x5, o goleiro fica praticamente dentro do gol. E as regras são do futsal convencional. As dimensões da quadra é 40x20, tem os alas, defensivo, ofensivo, tem o pivô, tem o fixo. As substituições são volantes, igual ao futsal convencional também, pode substituir na hora que quiser o treinador, quantas vezes quiser o atleta. Outra coisa muito importante é a palavra do vôi. Quem vai marcar tem que falar a palavra vôi. Vai saindo, vai falar. Pessoal. Tô no gol aqui, na trave, 10 metros para frente. A defesa eles botam uma linha lá. Então o goleiro só pode falar até ali. E o chamador também só pode falar até ali. O chamador orienta o ataque e o goleiro orienta a defesa. Esquerda sua, Marquinhos. Direita sua, Marquinhos. Meio. Isso não quer dizer que se esses caras não falar, o goleiro, o chamador, eles não jogam, eles jogam. Só que o goleiro facilita, ele tá vendo o arremesso do goleiro do outro lado lá, então já orienta, esquerda, para o atleta se posicionar mais rápido e chegar na bola. Atrás do caminhão. Calma, Marquinhos. Mesma coisa, o chamador, ele orienta, um ataque vem, ele avisa, só tem um marcador, tem 2 marcadores, então isso facilita bolar o ataque. Oi? Meio. Ei, bota. Oi? Não, força. Calma, cadê? Fala. Não nada. Calma, Ricardo. Calma, tá fechado. É você, mano. Calma, não. É do Nato. Ei, só tem um aberto à sua esquerda. Você pegou? A seleção da gente sempre é um time a ser batido, né? A gente tá 7 anos sem perder pra ninguém. Mas eu já participei, como eu já falei aqui, 10 anos, nunca vi um campeonato fácil. Mas a gente sabe que todo mundo hoje trabalha para ganhar do Brasil. E esperamos que não seja nesse Mundial a gente consiga trazer esse campeonato pra gente. Pode colocar mais um outro vídeo que a gente colocou para ilustrar na competição dos jogos? Se for rapidinho, pode sim. Beleza.
Foi uma competição muito diferente. Entrou? Entrou, Francisco. Um privilégio grande, né, para nossa geração de atletas jogar uma Paralimpíada em casa. They've been champions everywhere and now they're champions in Rio. Todos os jogos a arena sempre teve lotada de brasileiros torcendo pela gente. Mas ao mesmo tempo nós tínhamos uma pressão muito grande sobre o nosso time, porque a gente vinha de uma década sem perder nenhuma competição. Todos os países que a gente rodou, disputando campeonatos, a gente tinha sido campeão. Então, imagina se a gente perdesse dentro de casa, na frente dos nossos torcedores. So will it be Brazil again in the football five-a-side? Or could Iran spring a monumental surprise? Fizemos daquele campeonato uma prioridade durante muito tempo, treinando e pensando naquilo como uma valorização acima do normal, porque nós tínhamos a consciência que se nós deixássemos passar em branco aquela oportunidade, enquanto atleta nós não vamos ter outra oportunidade de jogar uma Paralimpíada no Brasil. Here he goes now, Ricardinho, saved by Shojayan. Eu tenho muitas lembranças daquele dia inesquecível, no qual a gente conquistou a medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016. Toda final é sempre aguardada por um atleta. Afinal de contas, é para isso que a gente treina, é para isso que a gente se dedica, é para isso que a gente trabalha. O nosso foco já é grande, mas aquele dia estava extremamente elevado. A gente tinha vindo de uma semifinal muito difícil contra a China. A gente saiu atrás do placar e depois conseguiu virar e reverter. Um goleiro do Irã que foi o melhor da competição, um goleiro muito alto, que era difícil ser vazado. O Irã acho que não tomou nenhum gol naquela competição antes do nosso jogo. E foi um jogo difícil, 1-0 contra o Irã, uma equipe super boa que tirou a Argentina na semifinal, né, com seus méritos. E eu fui agraciado com o gol do título. Logo no primeiro tempo, né? Saiu o gol. A gente, claro que não esperava fazer um gol cedo, mas sempre sair na frente e fazer um gol cedo é muito bom. Ricardinho fez uma finalização que pegou o goleiro um pouco de surpresa, né? E com isso a gente comemorou muito, comemorou bastante e pôde, né, extravasar um pouco, né? Comemorar um gol na final, dentro de casa, né, com todos ali, a arena lotada. A pressão não foi pequena, a gente teve que lidar bem com isso e como um time experiente, aguerrido, a gente conseguiu sair bem, né, e ficar com mais uma medalha de ouro. It's all over. It's Brazil's gold medal again. Só lembranças boas de uma competição que não volta mais, né? Não vai ter outra igual, com certeza. Mas deu certo, então, feliz demais. O momento mais emocionante, sem dúvida, pódio, é o hino nacional, é a nossa bandeira tremulando, a gente recebendo a medalha de ouro, a medalha mais importante da minha vida, da nossa vida como atleta, que é uma medalha paralímpica, uma Paralimpíada jogada no Brasil, dentro de casa. Sempre vai ficar lembrado, gravado na minha memória para sempre. Muito legal, pessoal. Esse carequinha que aparece em vários momentos como chamador, preparador físico, é o Luiz Felipe, ele foi nosso calouro lá na Unicamp também, e hoje ele também é o diretor executivo da nossa Federação Sul-Americana de Atividade Física Adaptada, né? A gente trabalha muito junto, e ele teve à frente esses 10 anos que o Brasil teve como campeão, né, no Five-a-Side Soccer, no futebol de 5, teve o dedinho mágico aí do Felipe esse tempo todo também. Muito legal, né, gente? Eu acho que o futebol, ele tem uma importância muito grande na nossa cultura, não dá para negar isso, né? Como a Vanessa descreveu, o início dessa modalidade foi bem assim mesmo. As crianças cegas, elas estudavam no Padre Chico e no
que era uma escola especial, né, para crianças cegas, e no Instituto Benjamin Constant, Padre Chico em São Paulo, Benjamin Constant no Rio. E eles viviam com radinho, o ouvido grudado no radinho de pilha, acompanhando as competições de futebol. E foi assim mesmo que começou. Começavam jogando latas dessas de Nescau, depois eles adaptavam tampinhas de garrafas super serrilhadas, assim, ó, por fora, para a bola fazer um barulho quando rolar. Se você pega a canela de um atleta dessa geração aí mais antiga, que hoje tem seus 50 anos, vocês não acreditam nas marcas que esses meninos têm nas canelas por causa dessas adaptações, né? Até que finalmente colocaram essas plaquinhas com guizos entre a câmara de ar e o couro da bola, né? Que foi uma adaptação no recurso de jogo essencial para o desenvolvimento dessa modalidade. E é bacana a gente acompanhar também, o Francisco descreveu as regras, né? E eu lembro de uma época, quando eu comecei a trabalhar com futebol de 5, o goleiro tinha que ser B3, né? Lembram que a gente tem B1, B2, B3, né? O B1 é o que enxerga quase nada, praticamente totalmente cego, e o B3 é o que enxerga um pouquinho melhor. Então, anteriormente, o goleiro era B3, agora, hoje, é uma pessoa que enxerga, né? E aí, o Brasil foi passando, quando teve esse Mundial lá em Paulínia, em 98, eu estava defendendo o meu mestrado lá na Unicamp, e participando, porque todos os atletas ali eram vinculados de alguma forma à Unicamp, né? Paulínia é ali do ladinho de Campinas. Então, gente, é muito bacana acompanhar essa coisa da evolução das regras. Aqui no Brasil, os nossos meninos tinham absoluto domínio espacial da quadra. Nunca precisaram de chamador, mas os atletas de outras, principalmente os atletas europeus, que não tinham o mesmo domínio espacial da quadra, eles precisavam dessa referência. E aí foi incluída essa figura do chamador, que é a pessoa que fica lá atrás do gol direcionando, né? Nos pênaltis, por exemplo, bate numa trave, bate na outra, chama do meio. Então, isso foi uma regra incorporada para permitir a universalização, né, das regras do futebol de 5, para que a gente pudesse chegar a um ponto comum, porque no nível dos brasileiros ninguém podia acompanhar, você entendeu? Tanto que até hoje, né, existe uma certa supremacia, né, pelo menos no futebol de 5, tá, gente? A gente não pode mais falar da supremacia no futebol convencional, mas no futebol de 5 existe isso porque os nossos meninos têm um domínio de quadra, um domínio de orientação espacial muito bom, né? E é super legal vocês assistirem um jogo, eles fazem, como a referência é principalmente auditiva, alguns fundamentos são até um pouquinho diferentes, por exemplo, o drible deles, a bola quase não toca no chão. Eles vão lançando a bola de um pé para o outro, quase que a bola não faz barulho. É muito interessante a técnica que eles usam para a condução da bola, né? E as fintas que eles fazem também. Então, eles tentam, assim, diminuir o barulho que a bola faz na quadra e, por outro lado, eles têm jogadas combinadas. Então, um vem, bate o pé forte aqui para parecer que está atacando de um lado e o outro vem e ataca do outro. Então, eles usam todas umas combinações, umas jogadas ensaiadas mesmo, né? Para poder... Então, é super bacana, tá? Essa questão do voe, né? O voe é uma coisa brasileiríssima isso. Voe. E aí virou voe. Mas, na verdade, é só uma forma deles se comunicarem em quadra, podia ser qualquer outra palavra, para eles perceberem o deslocamento dos companheiros, né, para onde que eles vão passar a bola, de onde que eles vão receber a bola, para poder melhorar os ataques aí, né, e as defesas também. Omei. Essa palavra voe é coisa nossa. Você viu isso na regra, Francisco? Não, né? O moço mencionou no vídeo, mas na regra não tem isso. Tem site que fala que agora é regra. É? É.
Gente do céu. Para saber onde está a bola, quem está atacando, quem está defendendo, marcação. Voe. É que mudaram também a palavra pro um Y, pro sotaque, acho que de outras línguas. Eu encontrei que é de origem espanhola, né? E que a ideia aqui no Brasil é voo. Sei. A ideia de voo. Agora, tem umas coisas assim, engraçadas, né? O goalball, por exemplo, todos os comandos da arbitragem são em inglês, já para facilitar essa comunicação. Então, quando vai repor a bola, é tudo em inglês, né? Não sabia, não, mas interessante. Para mim, podia ser qualquer outra palavra, desde que o importante para mim é a comunicação entre eles. Em vez de voe, querer falar, sei lá, fui. Só um fato legal é que, se você analisar a linha do tempo, começou em 1950, que foi a mesma época da primeira Copa do Mundo de futebol. Então, basicamente, ele evoluiu junto com o futebol brasileiro, com o futebol tradicional de campo. Então, foi uma evolução conjunta. O futebol de cego surgiu junto quando o brasileiro começou a se apaixonar pelo futebol. Sim, essa questão do fascínio, né, que o futebol exerce na nossa cultura brasileira. Embora, né, Luiz Marcelo, a gente possa perceber que a maior evolução tenha sido agora nos últimos anos, né? Principalmente o Comitê Paralímpico foi criado em 95, né? Aí o primeiro Mundial foi em 98, quer dizer, os marcos no futebol de 5 são muito mais recentes, se a gente comparar, né, com a modalidade convencional, né? E eu e o Francisco também, a gente tinha visto um vídeo que você comentou isso dos brasileiros ter essa noção espacial, que eles falaram que o fato deles jogarem ajuda eles muito no dia a dia, deles saberem a distância que eles têm que ir até a casa, até um lugar de estar acostumado. E uma coisa interessante, né, gente, isso eu preciso frisar. Ao contrário de outros esportes, onde existe essa separação entre B1, B2 e B3, então o B1 é quem não enxerga quase nada, o B3 enxerga melhorzinho e o B2 numa situação intermediária. Então, no atletismo, tem provas, né? Tem 100 metros rasos para B1, para B2, para B3. Sendo que para B1 e B2 é obrigatório o guia, né? Sei lá, tem várias outras modalidades que se respeitam essa visão remanescente do atleta. No goalball e no futebol de 5, o que acontece? Como que eles equiparam a condição visual, venda todo mundo. E aí, para quem é cego, no dia a dia, é uma coisa, né? Já está um pouco mais acostumado com as referências, principalmente auditivas. Para uma pessoa que tem um bom resíduo visual, isso é muito complicado, porque durante o jogo você vai lá e você tira aquela percepção de luz que o cara tem, aquele vulto que ele enxerga e que no dia a dia o ajudam, né? No futebol de 5, isso só. Então, eu tenho uma certa cisma do ponto de vista, porque a gente não estimula a visão, né, do rapaz durante as situações de jogo, mas eu entendo, porque se você fosse fazer um time de B1, um time de B2, um time de B3, ia ficar inviável, né, da gente montar equipes e criar campeonatos. Então, eu entendo essa nivelação com a exclusão total da visão por uma questão de viabilidade de competição, mas do ponto de vista pedagógico, né, eu acho super complicado você privar uma pessoa que tem resíduo visual, que tem uma visão remanescente, que enxerga vultos, que vê luz e tal, né, você privar ela desse pouquinho. Mas, enfim, uma coisa importante para vocês pensarem também, tá? May, sobre essa questão da venda, eu andei pesquisando também, além da questão equiparar dos atletas que têm um pouco da percepção da luz e dos totalmente cegos, também o cuidado com os olhos, para não sobrar dedada, cotovelada, para tampar a visão, para não ter nenhum tipo dessas
contusões, machucar o olho, enfiar dedo no olho numa disputa sem querer da bola. Isso, Francisco, tem um pouquinho dessa questão da segurança também. Eles não podem, em momento nenhum, nem no goalball, nem no futsal, né, no futebol de 5, não pode tocar. Eles usam uma banda que é colocada por alguém da equipe técnica, né, por um árbitro. Eles não podem tocar, às vezes solta, porque é esparadrapo, o gás, às vezes esse tampão começa a soltar, eles têm que pedir intervalo, eles não podem pôr a mão em nenhum momento ali no goggle, né, e na bandagem. Agora, eu peguei um pouco de trauma, viu, gente? Porque lá na Unicamp, o que eu tinha, toda semana eu corria com eles, com esses moleques para o hospital, lesão principalmente de supercílio e aqui de base de crânio, eles viviam dando cabeçada um no outro. A gente chegou uma época que eu não aguentava mais, juro por Deus, era toda semana indo no pronto-socorro da ponta, né, traumatismo craniano nesses meninos aí. E a gente chegou até uma época, eu lembro que o professor Gavião sugeriu usar aqueles protetores de cabeça que são usados no taekwondo, Pedro, porque não tampa, não prejudica a audição, né, mas protege, né. Só que eles nunca aceitaram. Isso foi na época dessa construção das regras mundiais ainda. Eles nunca aceitaram isso, porque onde já se viu, né? O trauma o contato físico entre os jogadores é uma coisa que acontece no futebol convencional. E por que no futebol de cego vai ter alguma diferença? Então, eles rechaçaram essa sugestão que a gente deu em relação à segurança, né, porque aí começa a tornar muito diferente do convencional. Não aceitaram, de hipótese nenhuma. Tudo bem, turminha? Vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco a gente vai receber o nosso convidado, tá bom? Até já! Até já, May, falou. Parabéns, e o grupo? A Stephanie está registrando aqui, quero reforçar, muito bom trabalho. Oi, May, tudo bem? Oi, Kathleen. Ô, May, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa outra disciplina que você tinha comentado sobre atividades de aventura. Esportes na natureza? Isso. Então, ela é uma disciplina optativa, né? Entendi. E nesse momento de ensino não presencial, eu já vivo no limite, né, Kathleen? Eu estou dando 5 aulas nesse semestre. Opa, nosso convidado está chegando. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouquinho, Kathleen? Obrigada. Oi, professor Ciro. Cadê você, Cirinho? Acho que não. Ué, o que aconteceu? Ciro, me ouve? Deixa eu interromper a gravação. E daqui a pouco começar de novo.